Olá, eu sou Rosário Wolflar e nos próximos minutos proponho que possamos refletir um pouco sobre a meditação como recurso na saúde. A palavra meditação chega até nós em português, uma língua de raiz latina, com o sentido de meditare, que quer dizer frequente. Mas até chegar nas línguas modernas, nas línguas de origem latina, a palavra meditação passa por diversos contextos culturais. Ela tem origem lá no sânscrito, no japonês, no tibetano. Em sânscrito, meditação é traduzida como dhyana, que corresponde para nós à contemplação. Em japonês, zen, que significa contemplar também. Em tibetano, gom. Gom tem o sentido de habituar, também tem o sentido de se familiarizar com. E para nós ela chega como meditare, que diz muito sobre a prática, sobre a importância de se estabelecer uma frequência de práticas, mas que na verdade diz muito pouco sobre o processo. De qualquer maneira, meditação é entendida em todas as línguas como uma prática contemplativa, que é baseada no treinamento da atenção e que envolve observação sustentada de fenômenos de consciência, com finalidades as mais diversas. Nos contextos tradicionais, a meditação representa uma abertura para a comunhão com o todo, uma abertura para a comunhão com o sagrado, que inclui necessariamente autoapaziguamento e repouso da mente. A meditação pode ser entendida como uma prática de autorregulação, que envolve o binômio mente-corpo, promovendo aprofundamento do contato consigo mesmo e com tudo que há a um só tempo. Nos nossos estados ordinários de consciência, nós mantemos, se gozamos de saúde psíquica, nós mantemos um razoável contato com quem somos, onde estamos, o que estamos fazendo, com os nossos sentimentos, com as nossas memórias. E, ao mesmo tempo, mantemos um contato com tudo à nossa volta. Entretanto, nos estados meditativos, esses contatos se interpenetram, de maneira que a consciência da separatividade ela fica permeada pela consciência da unidade. A gente não perde a consciência de quem é, a gente não perde a consciência dos limites do corpo, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que esses limites são razoavelmente ilusórios, porque nós participamos de absolutamente tudo, e absolutamente tudo que existe participa de nós. Existem diversas linhas de meditação, nós procuraremos conhecer algumas delas, mas nós identificamos alguns elementos comuns às diversas técnicas. Por exemplo, é recomendável que se
Medite em espaços com mínimos estímulos, capazes de promover distrações, que se adote posturas confortáveis, que se tenha uma atenção focada e que se mantenha uma atitude aberta. Ainda olhando para as diversas linhas de meditação, nós podemos, num certo sentido, categorizá-las segundo a técnica proposta por essas linhas. E nós podemos encontrar basicamente 3 tipos de meditação. As meditações com âncora, e essas meditações têm a ver com a concentração, basicamente. Nessas linhas de meditação, a atenção é focada em um determinado ponto, como, por exemplo, a respiração, um determinado objeto, a chama de uma vela, ou o mar, ou ainda a recitação de mantras. Essas são meditações com âncora. Existem outras técnicas chamadas meditações sem âncora. Nessas linhas de meditação, se busca apenas observar os conteúdos que emergem da mente. Observar sem julgar, sem procurar entender, sem se apegar a qualquer um deles. Simplesmente se colocar num lugar de silêncio e deixar que os conteúdos da mente se apresentem e o meditador simplesmente observa. E existem tipos, técnicas de meditação mista. Essas técnicas se propõem que se inicie com a atenção focada em determinados objetos, ou mesmo em cores, ou mesmo em sons, e que se observe os conteúdos que emergem desses objetos, desses sons, dessas cores, e que num determinado momento, simplesmente, o meditador possa se entregar ao processo, onde quer que ele possa levar. Ainda de uma maneira bem genérica, considerando qualquer linha de meditação, qualquer técnica meditativa, nós podemos pensar que existem basicamente 4 passos no processo meditativo. Eles não necessariamente seguirão nessa ordem e eles não necessariamente ocorrerão, mas eles poderão ocorrer. O primeiro passo é a consciência da presença. Como estou nesse momento? Como está a minha respiração? Que pensamentos me ocorrem? Sentimentos, sensações? A presença. O segundo passo corresponde à concentração, especialmente nas técnicas de meditação com âncora. O foco na concentração é que vai conduzir todo o processo. Tomando um tempo na concentração, nós podemos chegar à contemplação, a contemplação de determinados conteúdos, determinadas imagens, sentimentos, pensamentos, memórias. E o meditador contempla, sem julgar, sem procurar entender.
deixando que esses elementos, que esse material simplesmente chegue e vá embora, como pássaros que pousam na areia e alçam voo logo a seguir. E em algum momento, se é possível manter uma atitude aberta, se chega a um estado de meditação, esse estado de calma, esse estado de equilíbrio, esse estado de abertura e de expansão da consciência para dimensões não ordinárias, dimensões que a gente não acessa habitualmente, se a gente está focado nos afazeres do dia a dia. São inúmeras as técnicas, práticas e tradições que incluem a meditação. Mas, de acordo com os achados arqueológicos, a origem da meditação está lá mais ou menos no ano 3300 a.C., associada à prática da yoga. Yoga, do sânscrito, significa controlar, ungir, unir, concentrar. Tem sempre esse sentido de união associada à concentração. E sempre esse sentido de união com o divino, com o sagrado, de união do corpo com os aspectos transcendentais, de união do eu com a divindade, de união do físico, do material, com o sutil, com o transcendente. No yoga, a meditação, ela sempre tem uma associação com posturas específicas que se propõem a permitir que esse fluxo que propõe a união se dê de uma forma mais integrada entre as diversas dimensões do ser. A meditação também tem as suas origens nas práticas e na tradição budista, nos ensinamentos do Buda há 2500 anos. Em linhas gerais, esses ensinamentos propõem 2 caminhos meditativos. O primeiro deles é o shamatha. Shamatha corresponde à concentração ou tranquilidade. A mente é levada ao repouso, focalizando apenas um item, não permitindo que ela divague. A prática do shamatha propõe a serenidade da mente, independente do que possa emergir em termos de pensamentos, sensações, sentimentos, que a mente possa permanecer num estado de tranquilidade. A outra prática que pode estar associada ao shamatha ou pode ser vivenciada de forma experiencial em outras circunstâncias é a vipassana ou vipassana. Vipassana tem a ver com insight. A concentração é um instrumento através do qual a consciência vai demolindo aos poucos a muralha de ilusão que separa a consciência do ser da consciência da luz viva da realidade. Vipassana tem a ver com fazer um contato direto com a verdade, com aquilo que é, fora
das bolhas de ilusão criadas no Sansara, que também é um conceito budista. É um processo gradual de ampliação da consciência, dirigido para os processos da própria realidade. São processos internos, são processos externos simultaneamente, não existe separatividade. E Vipassana tem a ver com essa abertura para o conhecimento amplo e profundo daquilo que é. Um outro caminho meditativo, uma outra fonte de ensinamentos profundos é o Zazen. O Zazen corresponde à prática de meditação sentada do Zen budismo no Japão. Za significa sentar-se. Zen significa estado de meditação profunda e sutil. Zazen corresponde à compreensão do nosso verdadeiro eu. O objetivo do Zazen é apenas sentar-se. Sentar-se com a mente aberta, sem se apegar a pensamentos. Os pensamentos fluem livremente, não é preciso que se dê qualquer tipo de atenção para ele. Alguns praticantes do Zazen se sentam diante de uma parede branca e simplesmente ficam, simplesmente observam aquilo que se passa. O princípio do Zazen tem a ver com a abertura da mente associada à busca pela natureza búdica. A abertura da mente que permite que camadas da consciência vão se abrindo aos poucos, até que se atinja a natureza búdica, até que se chegue a esse estado profundo de consciência. A meditação transcendental já é uma técnica bem ocidental. Ela é baseada na antiga tradição védica da Índia, mas ela foi difundida nos anos 50 nos Estados Unidos pelo guru Maharishi Mahesh Yogi. E é uma das linhas de meditação mais estudadas no mundo. Inclusive, o Instituto de Meditação Transcendental dos Estados Unidos mantém e financia pesquisas nessa área. Tem muitos estudos com meditação transcendental. Ela conta com mais de 7 milhões de praticantes no mundo e ela já produziu mais de 650 estudos na área da saúde. A meditação transcendental funciona a partir de um mantra individual que deve ser dado ao praticante por um mestre. Então, é uma linha de meditação que depende necessariamente do contato e do acompanhamento de um mestre. E esse mestre fornece esse mantra pessoal, individual, secreto, que deve ser recitado por pelo menos 20 minutos, 2 vezes ao dia. Então, é uma linha de meditação com âncora e que inclui esse mantra que é ofertado ao discípulo pelo mestre. Uma outra linha de meditação bem ocidental
é a linha da atenção plena ou do mindfulness. É uma outra linha bastante estudada, muitos dos artigos que nós vamos encontrar indexados se utilizam do mindfulness. Ela foi popularizada por Jon Kabat-Zinn a partir dos anos 70 nos Estados Unidos. E ela é muito interessante, é uma linha de meditação muito interessante, porque ela não tem qualquer ligação com dogmas, com religiões. Ela é usada para tratamentos das mais diversas ordens. E as práticas guiadas, elas enfatizam a concentração. Concentração na respiração, nas sensações corporais, de maneira a permitir que os pensamentos não capturem a atenção. Na verdade, o mindfulness, a prática da atenção plena, é apenas um caminho, é apenas um passo do que no budismo se chama caminho óptuplo. Então, ela corresponde a apenas um passo desse caminho. Mas é uma linha que é muito simples, é fácil de praticar. A maior parte dos praticantes utiliza CDs, gravações, então são meditações guiadas. Isso para iniciantes é muito interessante, mas que podem trazer um nível muito bom de relaxamento, que podem promover, sem dúvida, bem-estar, mas que tem um limite. Se atinge um platô, e se pode levar a vida inteira nesse platô, mas a consciência não vai se ampliando. A técnica não tem essa proposta de ampliação da consciência para além desse estado de calma e de tranquilidade, de não julgamento, que tem a ver com a contemplação, basicamente. Uma linha pouquíssimo conhecida ainda no Ocidente, mais recente que o Mindfulness, é o Healing e Desenvolvimento Humano. Essa é uma prática que foi criada a partir dos estudos de Robert Samuel Moore, do Bob Moore, na Dinamarca, a partir de referenciais diversos, oriundos de técnicas tradicionais de meditação, aliados aos conhecimentos dele próprio em relação à eletrônica, à engenharia elétrica, à transmissão de ondas. E por isso mesmo é uma técnica que inclui o uso de cores, de sons, de estruturas de circulação da energia, que são muito próprias do método. A proposta do healing, que também não tem qualquer ligação com dogmas, com religiões, a proposta do healing é promover a autorregulação. A autorregulação com vistas à possibilidade de expressão do potencial humano, do que Bob Moore chama de manifestação da individualidade. Então, é uma linha de meditação que foca a busca individual pelo caminho, que foca a autorregulação, que foca o autoconhecimento, que foca o desenvolvimento humano. Uma outra linha de meditação difundida no mundo todo e muito querida, especialmente dos jovens aqui no Brasil, é o Sudarshan Kriya. O Sudarshan Kriya é uma técnica de meditação criada por um guru chamado Sri Sri Ravi Shankar. E segundo ele informa, essa técnica veio para ele depois de 10 dias em absoluto silêncio. É uma técnica muito poderosa
que lida com respiração e que permite estados muito expandidos de consciência. Essas técnicas de meditação no Sudarshan Kriya, elas são ensinadas por pessoas qualificadas, treinadas pelo próprio Ravi Shankar, em workshops que são promovidos pela Arte de Viver. A Arte de Viver faz um trabalho muito bonito, inclusive em presídios, orfanatos, abrigos, e trabalha muito focado na paz, na busca pela paz. Jovens do mundo todo se encontram às vezes em estádios, como aconteceu há poucos anos atrás em Berlim, única e exclusivamente para respirarem juntos, para entoarem mantras, para vibrarem pela paz. A meditação chega então no âmbito da saúde, na contemporaneidade, porque na antiguidade isso era absolutamente natural, mas ela chega nos Estados Unidos, nos anos 70, especialmente com os trabalhos de George Benson e de Robert Wallace, na Califórnia. E naquela época, o foco era a resposta ao relaxamento. Então, Benson mostrou para o mundo que a resposta ao relaxamento era favorável à saúde, especialmente à saúde cardiovascular. Na época, os estudos dele eram muito voltados para a saúde cardiovascular. E hoje, a meditação é recomendada como procedimento de saúde em vários países, como os Estados Unidos, e aqui no Brasil, desde 2016, a meditação faz parte do rol do SUS, compondo as práticas integrativas e complementares em saúde. Alguns efeitos estudados na meditação, assim, de uma maneira geral, incluem a atuação sobre o comportamento autonômico, sobre a atividade elétrica cerebral, ação sobre hormônios e neurotransmissores, ação sobre o sistema imunológico, sobre a própria anatomia, a plasticidade e a dinâmica cerebrais. As práticas meditativas são associadas à longevidade, são associadas também ao tamanho dos telômeros, né? E isso é uma das propostas de Elizabeth Blackburn no seu livro, de que o controle do estresse através da meditação permite que os telômeros se mantenham aí mais saudáveis por mais tempo. A meditação também se associa à qualidade de vida e a uma melhor resposta ao estresse. Também, de uma maneira assim, bem geral, a meditação ela chega até o corpo através da conexão com o cérebro, naturalmente. E para se estudar essa conexão, meditação, mente e corpo, a gente precisa lançar mão de modelos teóricos, existem vários. Esse modelo aqui apresentado é um modelo teórico proposto por William James, é uma adaptação desse modelo, na verdade, proposto por William James em 1897, chamado naturalismo expandido. Segundo esse modelo, a mente não é produzida pelo cérebro, mas ela se relaciona intimamente com ele e com todos os demais sistemas. Essa é a teoria da transmissão, chamada teoria da transmissão, segundo a qual o cérebro funciona como um aparelho de TV ou um monitor que capta
mensagens, que capta sinais, que vem, no caso dos estados meditativos, traduz esses sinais em neurotransmissores e em impulsos elétricos. E desta forma, esses sinais chegam a todos os sistemas corporais. Então, o psiquismo, memória, percepções, vivências, personalidade, comportamento, eles se associam a todos os demais sistemas através do cérebro, que é capaz de transmitir e regular essas manifestações da mente, e através da rede neuroendócrino imunológica. A consciência funciona um pouco como um pano de fundo para a integração desses sistemas e se transmite, a própria consciência se transmite, é transmitida para todos esses sistemas através desta rede, e o cérebro funciona, então, não como um produtor da consciência, não como fabricante da consciência, mas como um transmissor desses impulsos. Daí a teoria da transmissão. O fato é que a meditação produz efeitos já muito bem documentados sobre o cérebro, como, por exemplo, o aumento da espessura e da ativação do córtex pré-frontal, aumento da atividade da ínsula, aumento da atividade do córtex cingulado anterior, aumento do volume do hipocampo, do córtex órbito-frontal, do tálamo, e também o aumento da presença de ondas alfa, eventualmente de ondas teta, no eletroencefalograma. Esse artigo da doutora Sara Lazar, ele documenta, foi o primeiro trabalho a documentar muito claramente, através de ressonância magnética funcional, os efeitos da meditação sobre o cérebro. E os efeitos da meditação sobre o cérebro, inclusive no que diz respeito à neuroplasticidade. Trata-se de um ensaio clínico que buscou investigar se a experiência meditativa estaria associada ao aumento da espessura cortical. Na verdade, se a experiência meditativa produzia algum efeito detectável através de ressonância magnética funcional no cérebro. O estudo comparou exames de meditadores experientes com exames de pessoas comuns, mas pessoas comuns que meditavam há mais ou menos 9 anos e que meditavam mais ou menos 4 a 6 horas por semana. E comparou também os exames dessas pessoas com um grupo controle de não meditadores. Os meditadores comuns, eles receberam um treinamento específico em meditação, para que houvesse assim uma uniformidade, pelo menos, da experiência nos dias próximos ao exame. Então, um treinamento em meditação com a duração de 7 dias, 10 horas por dia. E os resultados mostraram que regiões do cérebro associadas com a atenção, a interocepção e o processamento sensorial foram mais espessas nos meditadores do que no grupo controle, incluindo o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, entre muitas outras funções, é o responsável por estabelecer objetivos, por planejar, por realizar projetos, e ele também participa da formação das emoções. Também foi observado
aumento do funcionamento, incremento no funcionamento da ínsula anterior direita, que é responsável pela percepção do estado interno do corpo, incluindo as sensações instintivas e também a empatia. Foi interessante notar que a amígdala, que é responsável pelo instinto de ataque e defesa, de luta ou fuga, e que atua também sobre o medo, sobre o estresse, ela teve o seu volume aumentado no grupo que participou do programa de 8 semanas de atenção plena. O treinamento foi um treinamento em atenção plena, com foco na redução do estresse. As diferenças na espessura do córtex pré-frontal foram mais pronunciadas nos mais idosos. Esse foi um achado muito interessante. Eram pessoas com mais de 50 anos e essas pessoas tinham espessuras corticais semelhantes à espessura cortical de pessoas com 25 anos, sugerindo que a meditação pode conter a redução da espessura cortical relacionada ao envelhecimento. Esse foi um dado muito interessante que esse trabalho mostrou e, num certo sentido, surpreendente. Então, esse foi o primeiro trabalho a demonstrar alterações relacionadas à plasticidade cerebral associada à meditação. Essas são as imagens obtidas, algumas das imagens obtidas nos trabalhos, alguns dos gráficos, mostrando as regiões mais espessadas em meditadores do que no grupo controle, que é a área visual, né, outras expressões da meditação sobre a neuroplasticidade cerebral. Na tentativa de criar um modelo que pudesse explicar os efeitos da meditação no cérebro, os efeitos da meditação no que diz respeito à ativação cerebral, Newberg e colaboradores analisaram estudos de neuroimagem, tomografia computadorizada por emissão de foto único, realizadas entre 1990 e 2002 por 5 pesquisadores diferentes, incluindo participantes que utilizavam práticas meditativas diversas práticas meditativas, desde yoga até budismo, e eles, a partir dessas imagens obtidas em estudos diferentes, dessas imagens de ativação cerebral, Newberg criou um modelo extremamente complexo que envolve ativação de áreas cerebrais, com liberação de neurotransmissores, com associação com o sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático também. Esse é um modelo de Newberg extremamente complexo, a gente não tem como avaliar tudo isso, estudar tudo isso, mas fica aí a referência para um aprofundamento posterior. Nós procuramos simplificar, na medida do possível, o modelo de Newberg, na tentativa de tornar mais fácil o entendimento dessas vias. Então, segundo esse modelo, a meditação ela ativa o córtex pré-frontal. Isso faz com que haja aumento da produção de glutamato e de dopamina, e ao mesmo tempo isso ativa o córtex cingulado. O aumento da produção de glutamato e de dopamina associados à ativação do córtex cingulado ativam o tálamo. Isso faz com que haja um aumento na produção de GABA e, consequentemente, um estímulo ao foco.
Ao mesmo tempo, há uma redução da ativação do córtex parietal superior posterior. E, junto com isso, uma ativação do hipocampo. Essa ativação do hipocampo, ela leva a uma ativação da amígdala. E a amígdala dá sinais ao hipotálamo. E aqui fica uma dança, um processo de retroalimentação. O hipotálamo procura responder à amígdala, associando a consciência de calma, tá tudo bem, ao tempo em que a amígdala envia estímulos ao hipotálamo no sentido de luta ou fuga. E aqui entra um processo muito interessante de autorregulação que envolve o lado direito da amígdala, o lado esquerdo da amígdala, o lado direito do hipocampo, o esquerdo do hipocampo. E isso faz com que, ao mesmo tempo, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, eles sejam ativados, na verdade. Só que aqui, exatamente aqui, nessa região, onde a amígdala, digamos assim, conversa com o hipotálamo, ocorre o processo de autorregulação. E esse processo de autorregulação se dá por aumento na produção de beta-endorfinas e também aumento na produção de serotonina, que vai ser os mensageiros finais que promovem a integração da percepção, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções com esses núcleos e, consequentemente, com as respostas do sistema nervoso autônomo. Tudo isso também atua sobre a pineal, levando a um aumento na produção de melatonina. E interessante perceber que essa ativação do hipotálamo, além de agir sobre o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático, além de conversar com a amígdala o tempo todo, ele também retroalimenta todo o processo de ativação do córtex pré-frontal. Esse modelo de Newberg, além dos dados de imagem, ele é respaldado, ele é confirmado pelas dosagens bioquímicas que se tem em estudos diversos sobre meditação. Então, se observa que realmente há aumento de dopamina, aumento de beta-endorfina, aumento de norepinefrina, aumento de arginina vasopressina, isso acontece também. Aumento do ácido gama-aminobutírico, aumento de glutamato, como nós já vimos, aumento de melatonina e redução do cortisol. Em setembro de 2017, a American Heart Association publicou este importante documento, é um posicionamento oficial da American Heart Association, sobre meditação e redução de risco cardiovascular. Neste documento, a American Heart Association afirma que todas as medidas já divulgadas em seus guidelines continuam valendo, todas elas são extremamente importantes para a redução de risco cardiovascular, mas que a meditação, a partir dos estudos analisados, a partir de diversas meta-análises, ela conclui que a meditação, sendo um recurso razoavelmente seguro, supostamente sem riscos e de baixo custo, e que comprovadamente tem efeitos sobre o sistema cardiovascular, que ela deve sim ser utilizada como um recurso
para a redução de risco cardiovascular. Esse statement foi confirmado agora em janeiro de 2021 em um outro posicionamento oficial da American Heart Association, esse sobre a relação mente, coração, corpo, e nesse outro statement que lida com questões de ordem psicológica e bem-estar e a importância desses fatores sobre a saúde cardiovascular, mas nesse novo statement, a American Heart Association reafirma esses achados e pontua e, mais ainda, estimula a que se incorpore a meditação como um recurso voltado para a redução de risco cardiovascular. Isso é uma experiência nossa, do Centro de Biossíntese da Bahia. Foi um pequeníssimo estudo, para nós assim, muito interessante, realizado entre residentes de pediatria de um hospital público de Salvador, com meditação online. Foi uma iniciativa de voluntariado do Centro de Biossíntese da Bahia durante a pandemia pela Covid-19. Ele se chamou Projeto Travessia e foi criado um programa chamado Travessia Med, de meditação online para médicos residentes. A preceptora de pediatria do Hospital das Clínicas de Salvador solicitou que o Centro de Biossíntese criasse um programa que pudesse ajudar os jovens médicos residentes que pareciam a ela naquele momento extremamente estressados, ansiosos com o início da pandemia, junto com o início da residência. Que nós criássemos um programa que pudesse auxiliar esses médicos no enfrentamento das situações extremamente estressoras daquele momento. E foi criado então o Travessia Med no período de maio a junho de 2020. Foi um programa que constou de 12 encontros semanais de 60 minutos de duração cada, conduzido sempre por um psicoterapeuta em biossíntese e um médico com experiência em meditação. Eles foram organizados em 3 duplas que se alternaram no atendimento de subgrupos em dias diferentes da semana, sempre em ambiente virtual. Foi aplicado no início e no final do programa uma escala validada. Essa escala é o DAS-21, é uma escala de ansiedade, estresse e depressão que consta de 21 questões. Dos 11 participantes, somente 9 responderam à escala no início e no final do programa, de maneira que nosso N é muito pequeno, nós não podemos efetivamente concluir nada, mas os dados que temos são muito interessantes. O DAS inicial e o DAS pontua, quanto maior a pontuação, mais grave a situação. Então, o DAS inicial médio foi de 24 pontos, o DAS final médio foi de 11 pontos. Então, inicialmente, esses residentes, eles tinham ansiedade, estresse e depressão extremamente severos. No final, alguns deles conseguiram, inclusive, normalizar alguns parâmetros dessa escala
Um deles conseguiu normalizar todos os parâmetros para ansiedade, estresse e depressão. Na verdade, o nosso P foi de 0,06, portanto, em tese não houve diferença entre o DAS final e o DAS inicial, mas nós acreditamos que isso realmente tem a ver com um N muito pequeno, porque esse não foi um trabalho desenhado com um ensaio clínico. Nós não tínhamos grupo controle nem nada disso, não havia essa intenção, era apenas um trabalho de voluntariado, mas que foi bastante animador nos seus resultados, e a única técnica utilizada foi a meditação. A meditação também trouxe para todos nós essa linda imagem da Tailândia, da caverna da Tailândia, onde por 17 dias 12 adolescentes e seu técnico praticaram meditação. E a meditação teve o papel fundamental lá em 2018, quando esses meninos ficaram presos na caverna, nós acompanhamos isso. Então, teve um papel fundamental na redução do consumo do oxigênio, na redução do consumo calórico, na manutenção da saúde mental. E, sem dúvida alguma, naquele momento, nós podemos perceber muito claramente, podemos acompanhar o dia a dia desse grupo de adolescentes, e mais o seu técnico, que era meditador, o papel da meditação na sobrevivência desse grupo. Mas é importante pensar que, uma vez que os estados meditativos são estados não ordinários da consciência, durante o processo meditativo, é possível que se alcance áreas da memória, registros traumáticos, registros, inclusive, ambientais, sociais, sistêmicos, porque não há controle para onde vai a consciência quando se medita. Então, talvez possamos dizer que nem tudo são flores nesse jardim, que muitas vezes os processos meditativos podem levar, sim, a situações de ansiedade, a situações de depressão, a situações de estresse. Isso pode acontecer. É preciso que o meditador esteja avisado disso. Isso varia também com a técnica meditativa e o alcance, a profundidade dessa técnica meditativa. Nem todas as técnicas vão permitir esse mergulho tão profundo, mas nós sabemos que isso pode acontecer. Isso não significa que a meditação possa exatamente causar mal, porque a gente sabe que isso é uma parte do processo e que esses pontos visitados durante o processo meditativo, eles são pontos que precisam ser trabalhados, são pontos que demandam um olhar especializado, cuidadoso, e que, uma vez ultrapassados, com certeza, levam a estados de maior plenitude, de maior integração do ser. Para concluir essas nossas reflexões, eu quero contar uma historinha de um monge budista que cuidava de um jardim japonês. Ele cuidava desse jardim com bastante esmero, e esse jardim era visitado diariamente por muitos turistas, pessoas que iam ao templo para ver o jardim. Então, durante a manhã, esse monge cuidava do jardim, recolhia todas as flores e todas as folhas do chão, etc. E
determinado momento, no início da tarde, ele abria os portões para que os visitantes pudessem contemplar o jardim zen. E esse monge tinha um mestre, como todos os monges, havia um mestre nesse mosteiro. E esse mestre, um dia, ficou observando do outro lado do muro o monge cuidando assim com tanto afinco do jardim e resolveu entrar antes do público. E o monge reverenciou o mestre e disse: "Nossa, mestre, que honra, o senhor aqui veio contemplar o meu jardim?" E o mestre disse: "Sim, venerável, cá estou para contemplar o seu jardim." "Não está lindo, mestre?" "Sim, belíssimo, belíssimo. Parabéns pelo cuidado com o jardim. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão que poderá embelezar mais ainda o seu jardim." E o monge disse: "Mas é claro, venerável." "Pois não, qual é a sugestão?" E o mestre então chegou no centro do jardim, enorme árvore, e balançou a árvore, balançou até cair muitas folhas no jardim outra vez. E aí o mestre disse: "Pronto, venerável, agora o seu jardim está perfeito." E é isso que a meditação faz com todos nós. Muito obrigada.